Olá, irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. O texto que nós vamos meditar hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13. O título é Os Dois Caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho e conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Amém? Então, no livro de Mateus, a palavra do Senhor nos orienta a buscarmos a salvação não pela porta larga, mas sim pela porta estreita. Porque muitos vão procurar passar por essa porta. Tá? A palavra do Senhor fala que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Que vida é essa? É a vida eterna. E poucos há que a encontram. Porque nos dias de hoje, se você for observar, a maioria está seguindo pastores que pregam um evangelho fácil, de prosperidade, de uma vida espiritual de aparência, em que não exige santificação. Jesus disse, sede santos porque o Senhor sou santo. Então, se eu tenho que viver uma vida santa, o que significa a palavra santo? Santo significa puro, casto, separado. Ou seja, você tem que viver uma vida separada. Você vai ter que se separar das pessoas do mundo. Não tem como você se envolver demais com o mundo. Porque a palavra do Senhor fala assim, olha, a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Então, se você continuar sentando na mesa dos escarnecedores, falando mal da vida dos outros, xingando, oprimindo o próximo, tratando as pessoas mal, com ódio dos seus inimigos, vendo coisas indevidas na rede social, ouvindo músicas seculares, se vestindo como se estivesse no mundo. A palavra do Senhor nos orienta assim, olha, seja o que comer ou o que beber, fazei tudo para a glória de Deus. Então, até a nossa veste tem que ser para a glória de Deus, a nossa postura é para a glória de Deus, o que a gente fala tem que ser para a glória de Deus. Então, não é conveniente o cristão continuar falando da vida dos outros, assistindo coisas na televisão, coisas que não edificam, como novelas, filmes, séries, porque essas coisas não ligam a gente a Cristo. Nós, como corpo de Cristo, nós temos que estar vinculados a Ele. Ele é o cabeça da igreja. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que estar buscando sempre ter um vínculo com Deus. Será que isso que eu estou fazendo vai ser edificante para a minha vida espiritual ou será que vai me afastar de Jesus? Será que isso vai fortalecer a minha aliança com o Senhor Jesus? Ou será que esse comportamento, o meu envolvimento com essas pessoas, nesse site, ou assistindo essa programação, ouvindo essa música, está me afastando, está quebrando a minha aliança com o Senhor Jesus? Porque a aliança com o Senhor Jesus, ela não é eterna, ela não é duradoura, ela pode ser rompida. Quando a gente aceita Jesus, a gente faz uma aliança com Ele. E a nossa conduta aqui na terra, o nosso proceder, seja o seu falar, seja o seu pensar, seja a sua forma de agir, de se vestir, as suas escolhas, elas têm que ser para a glória de Deus, ou seja, ela tem que ser para a edificação da igreja. O seu testemunho que você vai contar tem que ser para a edificação da igreja. Então as pessoas têm que olhar para você e ver Jesus em você. Será que Jesus faria isso? Será que se Jesus estivesse aqui hoje, eu sou mulher, será que se Jesus fosse uma mulher, será que ele usaria essa peça de roupa? Será que ele usaria essa blusa? Será que se Jesus estivesse aqui na minha frente, eu me apresentaria vestida dessa forma para ele? Será que isso agrada o Espírito Santo? Imagina Jesus aí na sua casa. Imagina Jesus dentro do seu quarto. Abre o guarda-roupa e começa a apresentar suas roupas para Jesus. Fala, Jesus, olha, eu tenho essa roupa aqui, eu tenho essa peça aqui. Será que todas as suas roupas, elas vão ser aprovadas por Ele? Será que Jesus ele vai olhar e vai falar assim, olha, que bênção, que bênção? Ou será que Jesus vai fazer assim, ó? Então, você tem que pensar com a mente de Cristo. Ó, Jesus, me ajuda a pensar com a sua mente. Tira do meu coração a hipocrisia, porque às vezes a gente não quer aceitar que determinadas condutas são pecado, que determinados acessórios, que determinadas peças do nosso vestuário são pecado. Simplesmente porque alguém falou, isso não é indecente não, isso não tem nada a ver, não tá feio não tá provocante não, sendo que na verdade não tem agradado o Senhor. Porque se o Senhor se agradasse dessas peças de roupa, o Espírito Santo não te incomodaria. Às vezes a gente acha que é algo da nossa cabeça, não é o Espírito Santo incomodando. Porque nós temos que sempre assim, pensar o seguinte, eu tenho que viver uma vida conforme a vontade do Senhor, não conforme a minha vontade, porque a nossa carne, ela luta contra o Espírito.
E o Espírito ele quer seguir um caminho mais santo, porque Cristo era santo. Ele fala, sede santo porque eu sou santo. Então, quando o Espírito Santo ele vem para a nossa vida, ele tenta levar a gente para um caminho de pureza, porque Deus é um Deus puro. A própria palavra do Senhor fala que Jesus, quando ele estava jejuando, o Espírito Santo conduziu ele aonde? Para o deserto, para ele ser tentado. Nós vamos ser tentados a usar determinadas peças de roupa, a aceitar que isso é assim mesmo, que não tem nada a ver. Vai ter gente que vai falar assim, eu era igual você, mas hoje eu entendi, eu abri a minha mente que isso não é pecado. E a gente tem que tomar cuidado quando a pessoa fala que abriu a mente para algo que não é pecado mais. Quer dizer que antigamente era pecado e agora não é mais. Então, na mente dessa pessoa, hoje isso não é mais pecado. Aí eu te questiono, será que realmente não é pecado? Será que Jesus mudou? Por que tem mudado tanto o entendimento da palavra do Senhor assim? Por que as pregações hoje são muito mais liberais? Por que os pastores hoje estão usando peças de roupa, acessórios que não se usavam no passado? Porque o tempo mudou, mas Cristo não ficou mais moderno. Jesus Cristo, ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Tá? A igreja do Senhor, que vai subir no arrebatamento, é uma igreja que se separou do mundo. Então a roupa é separada, a forma de falar, de pensar, de tratar as pessoas dentro da sua casa. A forma de você namorar também é diferenciada, porque no mundo lá fora, as pessoas namoram dando um beijinho, passando a mão na perna, botando a mão na cintura. Mas nós que somos pertencentes ao corpo de Cristo, poxa, nós temos que viver uma vida santa. A carne, ela sempre vai lutar contra o espírito. A carne quer beijar, a carne quer abraçar, a carne quer ver o outro com uma roupa indecente. Mas o Espírito Santo, ele não se agrada dessas coisas. Você entristece o Espírito Santo quando você peca, quando você faz coisas que desagradam a ele. E você, ao invés de se aproximar do Senhor e estreitar essa relação, essa aliança com Jesus, você na verdade acaba afrouxando, chega uma hora que ela se rompe. E aí você passa a viver uma vida de aparência dentro da igreja. Como muitos estão achando que estão servindo a Deus e não estão. Muitos um dia viveram uma vida em santidade, mas aí o tempo foi passando, a relação foi se afrouxando, como se fosse um elástico. Sabe quando você vai puxando, você vai fazendo força ali para aquele elástico esticar e as coisas serem do seu jeito, até que chega uma hora que quando você solta o elástico, depois ele fica frouxo. Quanto mais eu puxo, mais eu afrouxo, porque a relação com Jesus é assim. Eu quero ter uma relação estreita com Ele. Eu quero estar mais perto dEle, bem firme. Eu não quero um elástico frouxo. Eu não quero chegar pertinho dEle hoje e amanhã eu estar lá fora, solta no mundo. Eu não quero não. Hoje eu estou bem com Deus, amanhã eu estou no pecado. Hoje eu estou bem com Deus, amanhã eu estou xingando. Hoje eu estou bem com Deus, eu estou ali no jejum, amanhã depois eu estou ouvindo uma música secular, porque essas coisas, elas afastam o Espírito Santo da gente. Tudo que alimenta a sua carne, ela vai confrontar o seu espírito. A gente tem que fortalecer o espírito e matar a nossa carne. E a nossa carne, ela se alimenta do pecado. A nossa carne, ela se alimenta da sensualidade, da avareza. A nossa carne, ela se alimenta da cobiça, a cobiça dos olhos. A carne se alimenta da ambição. A carne se alimenta dos desejos sexuais. A carne se alimenta, querido, da sensualidade. A carne se alimenta da moda, porque a moda, ela traz para você esse vestuário masculino para o guarda-roupa feminino, e a palavra do Senhor fala claramente que a mulher não deve usar roupa de homem, nem homem roupa de mulher, mas a moda, ela traz para você um costume diferente, um costume que o homem se veste com roupas apertadas, em que a mulher, ela se veste de forma sensual, e o diabo, ele tenta soprar para você a ideia de que não tem nada a ver, a ideia de que não está causando nada, a ideia de que é assim mesmo, quando na verdade nós cristãos, nós não somos nós não pertencemos a esse mundo, nós estamos aqui de passagem. E a Bíblia fala claramente que muitos vão procurar entrar pela porta estreita, mas não vão a encontrar, porque está difícil hoje você encontrar essa porta estreita, essa porta que te leva para o céu. A gente não encontra mais uma mensagem que te leva até Jesus. A gente encontra uma mensagem que te leva até um carro novo. A gente encontra uma mensagem que te leva até uma casa nova, um apartamento novo, um casamento novo. A gente encontra uma mensagem que leva teu filho para o curso de medicina,
que prega mensagens assim de que seu filho vai ser médico, vai ser um juiz, vai ser algo grande na vida. E não uma mensagem que prega que você deve se consertar, em que você deve buscar todo dia se santificar, porque o arrebatamento da igreja está perto de acontecer. É essa mensagem que te prepara, que te amadurece espiritualmente para você subir no arrebatamento, para que esse corpo carnal seja transformado num corpo glorioso e você seja arrebatado. Ela não é encontrada mais nas igrejas de porta larga, apenas nas igrejas de porta estreita. Então a dificuldade hoje é muito grande de achar essa porta estreita. Muitos procurarão, mas não a encontrarão, porque cada dia que passa fica mais difícil de achar essa igreja, esse tipo de pregação da palavra. A pregação hoje é: eu declaro vitória, luta, você vai conquistar. E eu não estou querendo dizer aqui para você que Deus não quer te abençoar, que Deus não quer que você prospere, que Deus não quer te curar. Em alguns casos Deus quer curar, em outros casos Deus quer levar. Em alguns casos Deus quer prosperar, em outros casos Deus quer que você espere um pouco mais. Existem bênçãos que a gente pede que não são boas pra gente, que Deus não quer nos dar. Então você precisa entender o seu momento com Deus. Eu não consigo falar aqui qual momento você está vivendo, porque hoje a mensagem está muito voltada para a porta estreita. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente está indo numa igreja de porta larga, a gente vê o pecado, a gente sente que aquilo é errado, mas a gente não tem um incentivo para fazer o certo. Tá? Nem sempre você vai achar incentivo do seu pastor, da esposa do seu pastor, dos irmãos da igreja para fazer o certo. E nem sempre você está errado por querer fazer o certo. Talvez você vai ser chamado de santão, de chato, de fanático, de religioso. Isso aí é religião. Não, Deus está mostrando para você na palavra. Deus tem falado no seu coração e no meu também. Então a gente vai à igreja, a gente congrega com os irmãos, mas a gente tem que entender que ali dentro você tem uma parte que é joio e uma parte pequena que é trigo. E no tempo certo o trigo vai ser cortado, o joio vai ser cortado. Vai ter um tempo certo que Deus vai colher o trigo. Se Deus tirar agora todo o joio, muitos que estão no meio do trigo vão se abater na fé. E o Senhor, Ele não quer isso. Nem tudo você vai ver acontecer do jeito que você esperava. Às vezes você vê um pastor em cima do altar praticando várias coisas que você sente que é pecado, mas ele não aceita. Talvez o Espírito Santo já mostre para você e você não vai ver agora exatamente o efeito desse pecado. Talvez você vai ver o ímpio prosperar dentro da igreja, o pastor trocar de carro e a irmã que está indo no pecado crescendo na vida profissional, financeira, talvez até ministerial. Mas você tem que ter maturidade espiritual para entender que essas pessoas não entrarão no reino de Deus se elas não se consertarem. Porque as nossas bênçãos terrenas, elas vão ficar aqui, tá? E você tem que entender que no tempo certo o Senhor vai tratar com essas pessoas. Eu também li um outro texto aqui que complementa esse, é muito parecido, que está em Lucas capítulo 13, a partir do verso 22. E o título também é A Porta Estreita. O outro, se eu não me engano, foi Os Dois Caminhos. Aí a palavra do Senhor fala aqui que no versículo 24, de Lucas capítulo 13: por fé é por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por que muitos procurarão entrar, mas não poderão? Porque muitos, se eu perguntar assim, quem quer entrar no céu? Todo mundo quer, mas nem todo mundo pode. Mas por quê? Porque nem todo mundo se preparou para entrar no céu. Quem quer ir para o inferno? Quem quer ir para lá? Eu acredito que ninguém, a não ser uma minoria. Mas muitos vão procurar entrar, mas não vão poder. Por aqui você já vê claramente que nem todo mundo que está dentro da igreja vai entrar no céu. Versículo 25: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: temos comida e bebida na sua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, para vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, deixa eu deixar claro para você que essas pessoas, elas batiam na porta e falavam: Senhor, Senhor, deixa-nos entrar. E o Senhor Jesus falou assim, aí essas pessoas vão falar assim: ao Senhor Jesus, nós estávamos assentados à mesa, ceando com o Senhor. Olha o que essas pessoas falam, olha,
Temos comido e bebido na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ou seja, eu estava na igreja, eu comi e bebi na tua presença. Eu estava ali dentro tomando santa ceia, eu estava ali tocando bateria, guitarra, eu cantava no ministério de louvor, eu pregava a palavra, eu expulsava demônios. E o Senhor Jesus vai falar bem assim: olha, não vos conheço, não sei de onde vós sois. Imagina Jesus falar para você isso: eu não te conheço. Mas eu estava na igreja, eu pregava a palavra, eu lia a Bíblia, eu cantava, eu orava na madrugada, eu jejuava, e Jesus falava: eu não sei, não te conheço. Mas como não, Jesus? Você vai bater na porta do céu? Não, eu não te conheço. Por isso que a palavra do Senhor fala que muitos vão procurar entrar, mas vão poder. Porque muitos que vão ficar aqui depois do arrebatamento vão falar: nossa, mas eu estava na igreja, eu pregava, eu cantava, o fogo caía na igreja, eu falava em outras línguas, eu tinha visões, sonhos, mas nada disso vai te salvar. Dom não vai te salvar, batismo do Espírito Santo não vai te salvar, revelação não vai te salvar, participar do culto, frequentar uma igreja, isso não vai te salvar. E as pessoas vão falar assim: Senhor, mas eu estava na igreja, eu comia e bebia na tua presença. Jesus vai falar: não sei de onde você é, eu não sei, eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra do Senhor fala que a iniquidade é pecado. Toda iniquidade é pecado. A pessoa fala bem assim: mas que pecado que eu estou cometendo? Vários. Muitos estão cometendo o pecado da sensualidade, da vaidade, da cobiça. Muitos estão cometendo o pecado de adorar o diabo através de música secular, está ouvindo, está cantando música que não exalta o nome do Senhor, falando de amor, falando de traição, falando músicas dançantes. Muitos têm frequentado festas mundanas, ouvindo músicas que falam de traição, amor, coisa de romance, músicas que não exaltam o nome do Senhor, músicas que não é louvor. Porque quando você não louva a Deus, você está louvando a outro ser, que não é Ele. Quem você está louvando? Qual Deus que você está louvando? A gente sabe que os demônios, existem vários. Existem demônios que agem na área sentimental, na área financeira. Então, que demônio é esse? O que está sendo cantado na letra dessa música? Você não está adorando a Deus quando você está usando o dom que Ele te deu para louvar o diabo. Eu não louvo o diabo, não. Se você está tocando ou cantando uma música secular, você está louvando a quem? Porque você não está atraindo o Espírito Santo, você está afastando Ele. Você não está agradando ao Senhor Jesus assim. Você não está agradando a Deus quando você usa determinadas peças de roupa, quando você se ajunta, conversa determinados assuntos com determinadas pessoas, fala mal do próximo, estraga a imagem, fala mal da vida do outro. Tudo isso quando você xinga, quando você mente, quando você tem ódio, inveja. Nada disso vem agradar ao Senhor. Quando você usa uma roupa sensual, quando você toca no seu irmão de uma forma inconveniente, nas costas, nos seios, na perna, no braço, quando você fica olhando fotos e olhando com imaginações indecentes, olhando para o marido de outra mulher, a esposa de outro homem, desejando, quando você está dentro da igreja disperso no momento da palavra, quando você não ora todos os dias, ou faz aquela oração rápida de 5 a 10 minutos, quando você não busca o Senhor semanalmente na madrugada, quando você passa semanas sem jejuar, quando você deixa de ir à igreja por motivos banais, quando você não tem tempo para Deus, porque você está colocando a sua vida profissional em primeiro lugar, os seus estudos em primeiro lugar, a sua namorada, o seu noivo, fazendo as vontades da sua esposa, do seu marido. Porque Jesus disse que aquele que não aborrece a seu pai, a sua mãe, a seu filho, a sua filha, aos seus familiares, para vir após mim, não é digno de mim. Jesus disse claramente: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Por minha casa, o filho se levantaria contra o pai, a mãe contra a filha, a nora contra a sogra, os inimigos do homem seriam os de sua casa. O que você está disposto a perder para entrar no céu? Será que você está disposto a perder um casamento? Parar de fazer as vontades da sua esposa, do seu marido, do seu filho, para poder subir no arrebatamento? Para falar: não, hoje eu não vou passear porque hoje eu vou jejuar. Hoje eu não vou trabalhar para bancar isso porque eu preciso ter tempo para Deus. Eu conheço homens que não conseguem parar de trabalhar, trabalham muito. E quando eu pergunto por que trabalham tanto, eles falam assim: é porque o padrão de vida da minha esposa e da minha filha é alto.
Será que você está disposto a desagradar alguém dentro da sua casa, mudar a sua rotina, diminuir a tua renda, o teu padrão de vida, o teu conforto, a tua condição financeira para ter tempo de qualidade para Deus? Fazer como Abel fez, entregar as primícias para o Senhor, a primícia do seu tempo, colocar Ele no centro da sua vida e tirar a profissão, tirar os desejos sexuais, os desejos carnais que você sente de ter alguma coisa. Fala, não, eu vou abrir mão de ter isso para poder ter tempo para Deus. Porque se eu trabalhar demais, eu não vou ter tempo para Ele. Se eu fizer demais, estou dizendo que você não tem que estudar, que você não tem que trabalhar, que se estudar, claro que você tem que se qualificar. Daniel estava dentro do palácio da Babilônia estudando, se qualificando. Ali dentro, aqueles jovens que estavam ali junto de Daniel, eles exerceriam um cargo ali dentro. O rei fez perguntas difíceis para Daniel. Deus deu sabedoria para Daniel responder as perguntas do rei com excelência. Mas Daniel estava dentro do palácio da Babilônia jejuando. Ele estudava, mas ele jejuava. Ele tinha tempo para o Senhor. Ele rejeitava os banquetes do mundo. Você tem rejeitado os banquetes do mundo? As propostas indecentes que o diabo tem feito para você, as amizades, as más conversações que corrompem os bons costumes? Daniel estudava dentro da Babilônia ali, mas ele jejuava, ele se santificava, ele orava muito. Deus deu dons espirituais a Daniel. Será que você tem buscado como Daniel tem buscado? Você pode fazer sua faculdade, você pode fazer medicina, você pode fazer engenharia, mas em primeiro lugar tem que estar as coisas do Senhor, tempo para Ele. O problema de muitos é que eles querem trabalhar em 3 ou mais lugares, 2, 3 lugares. Se você consegue conciliar 2 profissões, tendo tempo de qualidade para o Senhor, mas se não dá, infelizmente, vai ter que abrir mão de uma. Vai ter que fazer como Abel, vai ter que entregar as primícias. Senhor, eu vou renunciar, vou abrir mão de ter esse veículo. Eu vou abrir mão de ter esse imóvel, eu vou abrir mão de ter outra casa, outro carro, porque essas coisas vão ficar aqui. Eu vou abrir mão de fazer as vontades da minha esposa, do meu marido, de viajar, porque eu preciso ter mais tempo com o Senhor. Eu vou abrir mão de ter dinheiro para pagar a melhor faculdade, de dar as melhores condições, porque eu preciso de ter tempo de qualidade para o Senhor, porque o resto o Senhor vai acrescentar, o Senhor vai multiplicar o meu salário, o Senhor vai dar as condições. Mas nos dias de hoje as pessoas estão mais preocupadas em satisfazer as vontades da sua esposa, dos seus filhos, as suas vontades, as necessidades carnais, do que colocar Deus em primeiro lugar. Não tem mais tempo para o Senhor na sua agenda. Será que Jesus tem tempo na sua agenda? Será que na sua agenda existe tempo de qualidade para Deus? Ou será que na sua agenda você só lembra de Jesus no final do dia, no início do dia 5 minutos e no final mais 5? Será que você tem tirado madrugadas para passar 1, 2 horas de joelho falando com o Senhor? Será que você tem tirado pelo menos 1 hora por dia para meditar na palavra? Ah, mas eu não tenho esse tempo todo, olha só, os dias tem 24 horas, será que você consegue tirar 10% o dízimo do seu dia para o Senhor? Para algumas pessoas é impossível. Alguns profissionais trabalham demais e aí a pessoa precisa se policiar. O que é mais importante? Eu fazer a viagem no final do ano ou eu ler a palavra? Se for da vontade do Senhor, Ele te prepara essa viagem. Mas se não for, amém, vou ficar sem a viagem. Mas eu vou passar por esse deserto aqui, tendo tempo para Deus. As pessoas não querem mais viver o deserto. As pessoas não querem adorar o Senhor no deserto, ganhando menos, estudando menos. As pessoas não querem, as pessoas estão muito ansiosas, muito afadigadas, porque vai ter uma prova. Não, calma, confia no Senhor. Jesus, eu vou estudar, o Senhor vai, se for da vontade do Senhor, Ele vai te dar vitória, mas se não for, confia nele. Se não passa na prova, tudo bem, glória a Deus, Ele prepara uma outra prova, um outro edital para você estudar. Vai ter novas oportunidades, não tem só essa, mas por favor, é como se o Espírito Santo estivesse falando aqui, gritando aqui, tenha tempo para mim. Porque mais importante não é a sua prova, mais importante não é a sua faculdade. Então será que você tem conseguido conciliar isso? Será que não está na hora de você abrir mão de alguma coisa? Menos tempo para academia, menos tempo para o celular? O que você tem feito para o Senhor? Orado pelo próximo, pregado a palavra. Hoje em dia a gente tem aí a rede social. O que você tem feito por Jesus? O que você renunciou por amor a Jesus? Talvez algum acessório que você tem. Talvez hábitos que você tenha. Preocupação com sua beleza, com sua imagem. Medo de perder a beleza, medo de ficar velho. Cuida da sua pele, usa o produto ideal, um filtro solar. Beba água, cuide da sua saúde de forma natural. Mas algumas pessoas não conseguem abrir mão de coisas terrenas. Coisas que não agradam ao Senhor, que não edificam.
Você pode cuidar da sua beleza de forma natural, hidratar o seu cabelo, você pode cuidar da sua pele usando um filtro solar, usando um hidratante, usando um desodorante, mas algumas pessoas não querem abandonar hábitos mundanos, a pessoa não consegue aceitar um fato que Deus criou, que ela vai envelhecer, os sinais da idade vão aparecer. Não adianta você se comparar com as mulheres das nações estrangeiras, as egípcias, as mulheres da Etiópia, da Síria. O que eu estou querendo dizer aqui é que não adianta você se comparar com as pessoas do mundo, porque nós não fomos chamados para viver como o mundo quer. O nosso amor não pode ser um amor carnal, baseado apenas na beleza, e nem baseado apenas na riqueza. Existe um conjunto de fatores. O nosso amor tem que ser um amor espiritual. Não se ama mais como se amava antes. Não se ama mais a mulher que envelhece, o homem que empobrece, o homem que adoece. Não se ama mais. Depois da velhice existe amor, mas é um amor que Cristo coloca no seu coração se você buscar. As pessoas estão mais preocupadas em agradar o marido ou a cuidar da sua própria imagem do que servir ao Senhor. A minha imagem de cristã é essa daqui. O Senhor, ao longo dos anos, Ele vai mudar, Ele vai permitir que o meu corpo envelheça, a não ser que eu morra. Eu cuido da minha aparência, eu uso meu filtro solar, eu uso óleo no meu cabelo, faço minha hidratação. Mas o Senhor me deu o cabelo cacheado, o Senhor me fez com essa pele branca, o Senhor me fez com essa sobrancelha, o Senhor me fez com esse perfil aqui. Que você está vendo, eu sou magrinha. Você não me vê, você só me vê daqui para cima, você não consegue enxergar o meu corpo, o meu quadril, as minhas pernas. Eu sou magra, magrinha. Mas eu não fico preocupada em engrossar as pernas para causar atração física, para ficar mais bonita, para ficar, não. A atividade física minha é em prol da minha saúde. Eu estou preocupada com a minha saúde, para a minha glicose não subir. É importante a gente cuidar da nossa saúde, eu confesso que é, com certeza. Mas a preocupação das pessoas hoje é, em primeiro lugar, a minha beleza. Em primeiro lugar, eu tenho que ir para o salão, eu tenho que ir para a academia, eu tenho que estudar, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que ajudar minha mãe, meu pai, porque até a sua mãe e seu pai ficam em segundo, ficam para depois. Não, mas eu tenho que ajudar meus pais. Não, primeiro você tem que colocar o Senhor em primeiro lugar. Deixa que Jesus cuida do seu pai e da sua mãe. Faz a vontade do Senhor. Se Deus mandar você sair da casa deles, ir para um outro lugar, para um outro território, estudar, trabalhar, vá. Mas quem vai cuidar? Ele vai cuidar. Ele vai usar uma outra pessoa para cuidar. Ou eles vão com você, ainda que falem que não vão. O Senhor Jesus vai trabalhar, porque a vontade dele é soberana. Desde que você esteja no centro da vontade dele. Se for necessário deixar pai e mãe para trás, deixe. Não se preocupe, o Senhor Jesus cuida. Ainda que eles não te abençoem, falem que você lá fora vai sofrer na vida, lá fora Deus vai... Olha, você vai aprender Sabe aquelas ameaças que Deus vai cobrar de você? Não, Deus não vai cobrar, porque foi Ele que mandou você ir. Descansa no coração, tira essa preocupação da cabeça. Ele vai te ajudar a amadurecer a sua cabeça e conseguir viver afastado da sua parentela. Se for necessário perder seu casamento, perca. Um marido que não te ama, que só quer a sua beleza, deixa ele ir. Se for necessário perder a sua esposa, uma mulher caprichosa, que só te ama, parece Dalila. Se você me ama, se você não me conta o segredo, então você não me ama. Dalila não falava assim? Você não me conta o segredo porque você não me ama. Se você me amasse, você compraria aquele carro novo. Se você me amasse, você pagaria aquela viagem. Não, eu não vou pagar a viagem, porque eu não estou trabalhando igual eu trabalhava antes, porque agora eu tenho que ter tempo para Jesus. Eu não vou ficar gastando meu dinheiro dessa forma, porque eu preciso ter tempo, eu preciso aposentar para ter tempo para servir a Deus. Até isso a gente tem que pensar. Ou você vai trabalhar a vida inteira e não vai aposentar, ou não vai diminuir o ritmo de trabalho para ter um tempo maior para Deus. É dinheiro toda hora para salão, para maquiagem, para viajar, para sair, para um vestido novo. Mas se não pagar, ela reclama, joga na minha cara que eu tenho que pagar, que eu não faço mais que obrigação. Que se arrependeu de ter casado comigo, o problema é dela. É ela com Deus. Se ela quiser pegar as coisas e ir embora, glória a Deus. Se você não está sendo um bom marido para ela porque você está servindo a Jesus, glória a Deus. Se você está aborrecendo a ela ou aborrecendo a ele por servir a Jesus, glória a Deus. Porque aquele que não aborrece seu pai, a sua mãe, para vir após mim, o seu marido, a sua esposa, o seu filho não é digno de mim.
Isso significa que você tem agradado a Jesus. Jesus diz claramente que a gente não deve se preocupar se o mundo nos aborrece, porque primeiro o mundo aborreceu a mim. A gente deve glorificar quando o mundo nos aborrece, quando existe aquela implicância, aquele incômodo com o nosso comportamento. Agora você só fica aí lendo a Bíblia, porque você não quer estudar, você não quer trabalhar, você não quer buscar o Senhor, você não quer mais sair de casa. Não, a gente sai, a gente pode passear, ter tempo para a família. Isso não é pecado, tempo para o lazer, com certeza. Desde que a família não esteja em primeiro lugar, desde que a sua profissão não esteja em primeiro lugar. Se for necessário largar o emprego, largue. Algumas pessoas têm 2, 3 empregos, não tem tempo para Deus. Se for necessário mudar de profissão, fazer um outro curso, fazer um outro concurso, conversa com o Senhor. Se for necessário mudar o padrão de vida, mude. Cortar gastos, mas que a gente tenha tempo de qualidade para o Senhor. O que é mais importante? Renovar o guarda-roupa? Porque em pouco, ou o batismo com o Espírito Santo, ou o arrebatamento da igreja. Porque em pouco tempo, quando o Senhor voltar, e muitos não vão estar preparados, muitos não vão estar ligados no céu, porque estão presos às coisas da terra. Muitos vão estar ouvindo música secular no celular, assistindo sites indecentes, de conversa fiada com outras mulheres, outros homens, reparando no corpo de outras pessoas. Muitos vão estar na academia preocupados com seus úteros, com seu bíceps. Muitos estarão preocupados com a aula de dança. Muitos estarão preocupados com muitas coisas, mas o arrebatamento, que vai ser no abrir e piscar de olhos, vai levar apenas aqueles que estavam ligados no céu. Aqueles que estavam ali em santidade. Você pode trabalhar no hospital em santidade. Você pode praticar um esporte em santidade. Você não precisa usar uma roupa colada. Quando eu pratico meu esporte, eu coloco aquela bermuda fitness, aquela bermuda leg embaixo da saia, e por cima eu coloco uma saia comprida abaixo do joelho, bem soltinho. É uma saia quase que midi, mas é uma saia bem solta, um tecido bem solto, para se eu tiver que abrir a perna, eu consigo abrir a perna com aquela saia. Eu consigo puxar para baixo do joelho. Eu tento fazer de tudo para não aparecer a minha bermuda que tem embaixo. Eu uso uma bermuda coladinha embaixo da saia, mas eu estou de saia. Se eu tiver que fazer um exercício, levantar a perna, eu estou com aquela saia. É uma saia bem soltinha. Existem saias bem soltinhas, dá para usar. Dá para servir a Deus assim, eu ando de bicicleta assim, eu vou à praia e volto assim. Eu boto a bermuda coladinha embaixo da saia, e por cima a saia, uma saia bem soltinha, uma saia meio que rodada, né? Eu não sei falar como é que ela é, eu não sei se ela é rodada não. Eu não sei, ela é solta, bem solta. E eu vou pedalando, eu vou até a praia e volto. Eu não deixo de servir a Deus. Se eu quiser tomar sol por causa da vitamina D, eu tomo sol na sala da minha casa. Eu abro a janela, eu deito no sofá ali. Se eu tiver que puxar minha saia para cima, eu puxo a minha saia para cima, abro a minha blusa, eu tomo sol no meu corpo, dentro da minha casa. Se eu tiver que praticar qualquer esporte, eu estou ali com aquela vestimenta. Por quê? Porque eu preciso estar preparada, porque no abrir e piscar de olho o arrebatamento vai acontecer. Se eu não vigiar, eu vou ficar aqui. Eu não posso dar uma desculpa assim, mas é porque na academia é assim, é porque senão fica feio. O que os outros vão pensar? Não estou nem aí. Primeira vez, antigamente, eu ia para academia de bermuda. Eu ia de bermuda, eu usava bermuda jeans, porque eu achava mais decente do que aquela bermuda coladinha, a leg. Depois, o que eu resolvi, eu senti no coração. Eu lembrei que eu tinha uma saia no meu armário. E era uma saia bem soltinha. Eu falei, eu vou tentar usar essa saia com a bermuda por baixo. E deu certo. O primeiro dia que eu fui para a academia de saia, eu comecei a fazer exercício, a pessoa olhou, teve gente que passou por várias pessoas, olharam para mim de cima e embaixo. De cima, e sem brincadeira, irmão, sem brincadeira, de cima e embaixo. Passou um dia, passou 2 dias, passou 2 dias. Depois de um tempo, era algo normal. Se acostumaram comigo ali assim. Eu não tenho vergonha. Jesus disse que aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, e eu me envergonharei dele naquele último dia. Eu vou para a praia, pedalo, eu vou até o final da praia e volto assim. É estranho uma mulher pedalando de saia, eu não sei o que os outros pensam. Não estou nem aí, eu quero saber o que Jesus pensa de mim.
mas se você um dia, quem é que vai namorar uma mulher assim? Eu não tô nem aí se eu vou namorar, se eu não vou, eu tô nem aí porque os outros pensam. Porque às vezes se a gente ficar preocupando com o que o mundo pensa, Jesus disse, olha, não vos preocupeis se o mundo vos aborrece, porque primeiro o mundo aborreceu a mim. Brincadeiras. Se você colocasse um silicone, você seria mais bonita. Se você ganhasse quadril, você seria mais bonita. Eu não tô nem aí pro meu quadril, eu não tô nem aí para as minhas pernas são finas. Eu até prefiro andar de bicicleta, eu detesto musculação, acho um saco aquilo. Mas às vezes a gente precisa fazer, por motivo de saúde. Fisioterapeuta às vezes passa, um médico ortopedista às vezes passa para fazer um exercício, para ajudar na reabilitação. Às vezes, talvez algumas pessoas vão fazer concurso público, precisam de fazer atividade física. Precisa de levantar peso para poder conseguir fazer os exercícios. Então, em alguns momentos da vida você precisa, talvez você precise fazer. Algumas pessoas talvez estão assistindo para fazer um concurso, precisa fazer barra, abdominal. Mas que você faça tudo isso com decência. Não dando desculpa. Eu vou numa festa, eu vou fazer uma maquiagem, você não precisa. Você pode colocar um vestido bonito que não seja sensual. Claro que pode. Não importa se as pessoas vão ficar aborrecidas com você porque você não conversa igual você conversava antes. Porque você não fala mal da vida do outro, porque você não ouve determinadas músicas, não vai em determinados lugares, não importa. Nós não estamos aqui para ganhar o mundo. A gente está aqui para perder o mundo e ganhar a salvação. Porque muitos vão procurar entrar por essa porta estreita, mas não vão conseguir. Muitos vão falar, Jesus, eu estava dentro da sua casa, eu comi e bebi. Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Eu não conheço vocês. Vocês comiam e bebiam o quê? Vocês tomavam Santa Ceia? Do jeito que vocês viviam? É isso que vocês faziam dentro da minha casa? Vocês estavam dentro da minha casa tomando Santa Ceia, participando do culto, cantando, pregando, louvando. E no mundo, como é que vocês estavam? Eu não conheço vocês, não. Eu conheço aqueles que eu trouxe comigo para morar aqui na glória. Eu conheço aqueles que eu trouxe no arrebatamento. Aqueles que estão aqui, que realmente vivem santidade dentro de casa, quando praticava esporte, quando saía, quando ia talvez num evento. Eram pessoas que estavam em santidade, santificando o corpo, a alma e o espírito. Essas pessoas que eu trouxe para morar comigo, vocês eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Muitos vão procurar uma porta estreita, mas não vão achar. Porque essa porta está se estreitando cada vez mais. Está se fechando cada dia que passa, está mais difícil de achar essa porta estreita. Porque as igrejas hoje só pregam prosperidade, vida financeira ou vida sentimental, vida familiar. A santidade não tem sido tão pregada assim porque a santidade afasta as pessoas. A maioria não quer largar os comportamentos mundanos. O povo de Israel teve muita dificuldade de largar o comportamento que tinha no Egito. Eles queriam, no deserto, adorar bezerros de ouro e se comportar como se estivessem no Egito. E isso não agradou o Senhor. Tanto que a maioria morreu no deserto. Eles não entraram na terra prometida. Não é porque você entrou no deserto da vida cristã que você vai entrar na terra prometida. No deserto Deus faz água brotar da rocha. No deserto Deus manda maná. No deserto Deus ele se transforma numa coluna de fogo para proteger você à noite do frio. Ou ele se transforma numa nuvem para proteger você durante o dia do sol. Não é porque você viveu experiências fortes, marcantes com Deus, que você sentiu a presença de Deus como um fogo na sua vida, ele se transforma na coluna de fogo. Não é porque você sentiu a presença de Deus ali protegendo você do sol, que você recebeu livramentos do Senhor, que você prosperou, que você pegou maná, que você tem dons espirituais, bebeu água da rocha, fala em línguas, não importa. Isso não significa que você vai entrar na terra prometida que é o céu. Talvez você vai morrer nesse deserto, vai ficar 20, 30 anos na igreja e não vai entrar no céu. Porque não viveu uma vida em santidade. Porque estava na igreja de qualquer jeito. Ou dentro da igreja você é uma coisa, em casa você é outra coisa. Deus ele está contemplando todas as coisas. Ele é onipresente, ele está em todo lugar. Ele é onisciente, ele conhece o que está no seu coração. Não adianta você falar que você ama se você não ama. Ama o marido se ele te dá um presente, se ele falar não, você começa a reclamar, falar no ouvido dele. Ama a esposa se ela for bonita, se ela ficar feia, se ela envelhecer, se ela engordar, se ela emagrecer, perde o amor por ela. Deus conhece o amor verdadeiro, quem ama de verdade, quem não ama, os interesses que estão por trás da sua noiva, da sua namorada, do seu namorado, da sua esposa, do seu marido, ele conhece. Não adianta você mentir no coração do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, ele conhece o coração. A ambição, o ódio,
a vaidade, o status profissional, a soberba. Deus conhece tudo. Deus vê você em todos os lugares, Ele é onipresente. Na academia você pode estar ali fechadinha, mas Deus está te vendo. Na rua, quando você está no celular, Ele vê claramente o que você mexe, o que você faz nesse celular, o que você está, onde as suas mãos estão tocando e para onde os seus olhos estão olhando, e o diabo também está vendo. E o diabo sabe quando ele pode te atacar, e quando ele te ataca, ele vem com força, porque ele sabe que ele pode te derrubar. O diabo também ataca muito aqueles que estão vivendo em santidade, mas ele não consegue derrubar, é mais difícil. Então ele vai criando laços, como ele fez, ele vai criando situações como ele fez com Jó. Ele quer tocar na saúde, ele quer tocar na vida financeira, mas aqueles que estão realmente com a sua vida edificada sobre a rocha conseguem permanecer. Porque o justo, o íntegro também é oprimido como Jó foi. Jó passou por uma situação difícil. Ele perdeu tudo, mas ele não pecou, ele era fiel ao Senhor. Não julga uma pessoa que está passando por uma situação difícil, que nem sempre é pecado. Às vezes é uma provação, é uma situação complicada, mas Deus vai dar vitória para essa pessoa que é justa, que é íntegra. Agora, aqueles que estão no pecado, não. Esse Deus vai tratar, e alguns vão morrer sem a salvação. Outros vão ficar aqui e vão perder o arrebatamento. E outros Deus vai tratar de outra forma. Através de uma enfermidade, através de situações financeiras difíceis. Deus, ele tem várias formas de tratar com a pessoa, mas infelizmente nem todos morrem salvos. Para muitos o arrebatamento já aconteceu através de um infarto, de um acidente de moto, de carro, de avião. Para muitos o arrebatamento já aconteceu, para outros ainda vai acontecer. Porque a gente pensa que arrebatamento é só aquele dia, né, que Jesus vai levar as pessoas e que o corpo carnal vai ser transformado num corpo glorioso, quando na verdade o arrebatamento está relacionado com a salvação. Muitos já estão, infelizmente, muitos morreram sem salvação. Então a gente tem que procurar a porta estreita. É difícil de achar? É. Mas essa porta estreita é uma porta espiritual. Talvez você não ache na sua igreja a porta estreita. Talvez a igreja que você frequente não é a igreja perfeita. Talvez você veja ali muitos pecados. Mas você pode passar pela porta estreita. Você pode viver uma vida diferente da que o seu pastor, da que a sua missionária, a pastora resolveu viver. Você pode viver uma vida diferente daquilo que as pessoas que estão ali em cima do altar, cantando, louvando, falando em línguas, escolheram viver. Porque cantar, falar em línguas, pular, isso não significa nada. Às vezes a pessoa está em pecado, às vezes até demônio fazendo aquilo e você não sabe. Você pode se vestir diferente e não falar em línguas. Você pode ser uma pessoa que se santifica e não tem os mesmos dons. Isso não importa, mas se você está vivendo em santidade, você vai se salvar. Claro que é importante buscar os dons, o batismo no Espírito Santo, tudo isso é muito importante. Mas o que você precisa perceber ali, separar é que, não, eu estou aqui nessa igreja, mas aí eu quero servir a Jesus. Aí Jesus disse assim: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas me conhecem. Elas escutam a minha voz. Então, se você escuta a voz do Senhor falando com você, se você sente que algo está errado na sua vida ou na vida de alguém, se conserte. Você está vendo que o outro está ali fazendo algo errado, você vê que aquele comportamento você vê a irmã, que a saia da irmã é muito apertada, não se comporte assim, faça diferente. Não para ser melhor do que ela, mas para você obter a sua salvação, porque a salvação é individual. Ah, mas eu vejo que o pastor faz isso, eu acho errado, eu vejo que a mulher do pastor, não importa. O que importa é a sua vida com Deus, porque cada dia que passa está mais difícil de achar essa porta estreita. Muitos vão procurar e não vão achar, mas a sua vida com Deus, ela tem que se manter, a sua relação com Deus, ela tem que ser cada vez mais estreita, e você só vai conseguir isso através da santidade. É você se santificando, mudando a sua forma de falar, de pensar. Jesus me ajuda, muda esses pensamentos. É falar com o Senhor. Jesus, a palavra do Senhor fala que aquele que confessa os seus pecados os deixa, alcançará misericórdia. Se você confessar os seus pecados e os deixar, você vai alcançar a misericórdia de Deus. Então, busque no Senhor. Jesus, eu quero mudar esses pensamentos, eu quero que o Senhor me liberta. Jejum de madrugada, 2, 3 da manhã, jejum de manhã. Jesus, eu quero que o Senhor mude a minha mente, eu quero pensar naquilo que é puro, que é santo, que é justo. Confesso para o Senhor Jesus, eu tenho um pecado, eu tenho desejado essa mulher, esse homem. Me limpa, me liberta, eu quero me santificar, te peço perdão, me ajuda. Porque você não está aqui para fazer sozinho. O Espírito Santo quer te ajudar. Todos nós pecamos, todos nós.
Eu também, mas a gente busca, Senhor, nessa área que eu estou falhando, eu quero pedir perdão porque eu discuti, porque eu fiz isso, eu quero que o Senhor me ajude a me dar controle, eu quero que o Senhor tire de mim esses pensamentos, esse desejo, esse sentimento por alguém que às vezes está no seu coração. Senhor, eu confesso, Senhor, tira de mim isso de mim, vai buscando jejum, oração, luta contra a sua carne. Não importa o que os outros vão pensar de você, não importa se vão rir de você, não importa se vão te desprezar, não importa se você vai ficar sozinho, vai perder um casamento, se seu filho vai virar a cara, se seus pais vão ficar com raiva de você e vão usar talvez o versículo da Bíblia, porque algumas pessoas usam o versículo da Bíblia para combater o nosso comportamento. Não importa, eu tenho consciência que esse é o caminho que Jesus quer que eu siga. Amém? Procure entrar pela porta estreita. Eu desejo que você que assistiu esse vídeo, irmãos, fique na paz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo venha te abençoar, te acompanhar, tocar no seu coração e te dando sabedoria para passar por essa porta estreita, porque o tempo está acabando. E que você fique na paz do Senhor Jesus. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha. Amém? Fica na paz do Senhor. Tchauzinho.